Pronto. Acho que agora vai. Torcendo aqui para dar tudo certo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Todos na torcida mesmo. Vamos lá se eu consigo ligar aqui. Fica tranquilo que vamos ter tudo certinho já já. Deixa eu ver se eu consigo falar com a Prígio. Gente a beça, hein? Bastante gente, o Aprígio precisava atender, ele não atende, ele já saiu, pera um pouquinho. Vamos ver aqui como que eu consigo falar com ele. Miriam, tudo bem, Miriam? Oi, mãe da Amora, tudo bem? Estamos recebendo bastante gente aqui. Agora deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Aqui. Será? Será que eu não vou conseguir? Opa! Vou falar para ele aqui. Entra. Ah, já entrou aqui? Vamos ver se ele conseguiu entrar aqui. Doutora Maria José. Opa! Ele disse que estava ali. Vamos ver, vamos ver. Será que ele entra? Será que ele entra? Eu estou aguardando ele. Aí ele precisa aceitar. Aí será? E olha só! Chegou o artista. E aí? Rapaz, que situação. Boa noite. Mano, você está acostumado a trabalhar com tecnologia muito pior do que isso. Meu amigo, Muito mais difícil do que... isso é, é o que lá na minha terra chama me apertou sem me abraçar. Bom, então, já que você está aí, agora espera um pouquinho. Eu ia fazer a apresentação, já começo a apresentação já adiantando aqui, né? Então, aquilo tudo que eu tinha escrito no começo, aquilo foi muito engraçado. Eu conheci o Aprígio, eu estava dando uma palestra no 5º Congresso Paulista de Banco de Leite, e terminou minha apresentação, eu estou lá na mesa tal, e ele pede uma palavra e começou a me elogiar tal, e o pessoal do lado falou, uau, é o Aprígio. Eu falei, é o Aprígio, e aí? Aí eu falei, tudo bem. Aí ele desceu, a gente conversou, e daí para frente, os nossos caminhos foram se tangenciando, se tocando, se cruzando, e a minha admiração pelo Aprígio só a cada dia aumenta, não só como profissional, mas pelo ser humano que é.
o Aprígio. E aí, tínhamos conversado antes da semana, né, de fazer uma conversa nessa semana, e ele falou, lógico. Falei, sei, é lógico como? Não, não. Ele abriu, criou esse Instagram para essa nossa live. Olha, eu posso falar uma série de coisas a respeito de toda essa trajetória que a gente tem aqui, mas com toda certeza as pessoas do bem que cruzam o caminho da gente é impagável. Isso que está me acontecendo hoje olha, é de aquecer qualquer coração. Aprígio, muito obrigado, seja bem-vindo, a casa é tua toda. Sem te apertar muito, fala aí um pouquinho, depois a gente conversa, tá? Aí eu te aperto. Falou, meu amigo, boa noite. Eu comentava com Moisés, né? Eu tenho 63 anos, eu sou das antigas, né? E, na realidade, eu lembro de uma propaganda ainda, quando eu era muito jovem, de uma determinada marca aí de produtos femininos lá, de um sutiã, que dizia, o primeiro, ninguém nunca esquece, não vou aqui citar o nome da marca, obviamente, e esse está sendo o meu primeiro, na realidade é a Primeira live de Instagram. É a primeira live de Instagram, estou me sentindo como um elefante numa loja de louças, e na realidade, assim, como eu comentei com o Moisés, pode não parecer, mas eu sou absolutamente inibido, né? E esse negócio aqui está me deixando um pouquinho mais inibido. Aí o Moisés, eu conversando com ele nos preparativos, já que a gente está na introdução, eu perguntava, posso usar um vídeo para a gente poder esquentar a discussão assim e tal? É 1 hora de duração, né? Ele falou, é 1 hora de duração. Uma hora. Vamos a um vídeo. Eu tenho um pequeno vídeo aqui de 55 minutos e depois a gente discute, mas ele não aceitou muito bem. Não deu certo. Posta, não deu certo. Não. Mas... Bom, Aprígio, vamos fazer assim, ó. O mais legal disso tudo ainda é saber que nós estamos dentro dessa semana e ontem, anteontem, Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Então, eu queria que você começasse falando uma história. Adoro ouvir. Se eu pudesse, a gente faria uma live de 3 horas e você ia ter que ficar falando por 3 horas. Mas é assim. Contar um pouquinho pra gente, desde quando histórico no Brasil, isso eu ouvi de você no documentário que nós dois participamos, da Graziella Mantuanelli, De Peito Aberto. Aliás, está aí online, pode procurar a gente, vale a pena ver, está numa dessas plataformas. Agora fugiu, é filme e alguma coisa. Vamos ver se eu lembro aí. E aí, como que começou essa história do leite, de doação de leite aqui no Brasil? Bom, começando praticamente da história das amas de leite. Acho que é por aí que a gente gostaria de começar a conversar. Bom, já que agora a gente começa a conversar sério, eu queria pedir a sua permissão, eu queria pedir a permissão de todos os amigos que nos acompanham nesse momento, porque eu queria aqui prestar os meus mais sinceros agradecimentos. Eu faço isso em meu nome pessoal, mas eu acredito que faço isso em nome de todos aqueles que integram a família RBLH, a família Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, Rede Latino-Americana, Rede Global, a família RBLH. Eu queria prestar os meus sinceros agradecimentos em nome desse quantitativo, desse coletivo, aos colegas, amigos, profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão no verdadeiro enfrentamento, que fazem isso por amor à causa, por amor à profissão, por compreender o compromisso que tem com a nossa população, com o compromisso que tem com o povo. E um agradecimento dentro esse conjunto de profissionais, um agradecimento aos profissionais de saúde da nossa rede de bancos de leite humano. Muitos vêm se vitimando, muitos estão afastados,
Muitos já retornaram, infelizmente. Alguns não retornaram e não vão retornar. É difícil, É um momento mas bastante complicado para todos nós, sem a gente dúvida. não, a gente não podia E com deixar de... certeza nós só podemos, lógico, e nós só podemos estar aqui porque eles estão lá. A gente não podia deixar de tocar nesse assunto, né, em que pese o fato da gente estar num momento muito importante, né? Um segundo ponto também que eu queria comentar com vocês é que, na realidade, nós comemoramos 10 anos de instituição do Dia Mundial da Doação de Leite Humano, 10 anos de mobilização, estamos aqui reunidos em torno dessa causa, em torno desse tema, mas, infelizmente, esse espírito de comemoração, ele, na realidade, não é pleno, né? E ele, na realidade, se transforma num grande momento de união em torno desse tema tão importante. Porque quando a gente fala de doação de leite humano, a gente fala de um quantitativo de crianças, né, do nosso país, que dependem desse produto tão importante, desse sangue branco, entre aspas, eu não gosto de usar esse termo, né, mas que dependem dele muito mais como um fator de sobrevivência do que como um alimento. Dentro dele, a gente tem conteúdos, substâncias, sem entrar em detalhes técnicos, eu não sei bem exatamente qual o público que nos assiste, mas que a gente não vai encontrar em nenhum medicamento, em nenhum produto disponível na farmácia. Então, na realidade, a maior razão de toda essa mobilização é esse conjunto da população tão vulnerável, que é a razão da existência do nosso trabalho, que é a razão de todo esse esforço, sem perder de vista as suas mães. Porque, na realidade, esses bebês são os grandes, digamos, beneficiados de toda essa história. Mas o grande protagonista dessa cena, o grande protagonista de tudo isso, é um ser humano chamado mulher. Porque é a mulher que engravida, é a mulher que idealiza o seu filho, é a mulher que passa a gestação, transcorridas 40 semanas ou não antes dela, tem um bebê, vive um estresse emocional ou tem uma condição clínica que a impeça efetivamente de amamentar diretamente o seu próprio filho, e essa mulher, protagonista, mãe desse bebê, vai depender de uma outra mulher, né, que se dispõe voluntariamente, de forma altruísta, a compartilhar a sua maternidade com um bebê que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ou quase que na totalidade dos casos, ela jamais virá a conhecer. Então, é muito importante a gente começar tratando esse tema, me permita, por esse caminho, né? E é por isso que nós estamos todos mobilizados em sessões diárias com os estados brasileiros. Hoje tivemos 3 sessões maravilhosas, ontem começamos com a sessão nacional, e assim seguiremos até o final desse mês. Às 10 da manhã, das 10 da manhã às 11h30, do meio-dia às 13h30 e das 14 às 15h30. E aqueles que tiverem a oportunidade de estar conosco, será um enorme prazer. Já fugi da sua pergunta. Eu percebi, mas eu volto. Eu tenho uma memória boa, mas espera aí, antes deixa eu só fazer 2 avisos aqui. Essa nossa live fica gravada. Hoje ela está ficando gravada já direto pelo IGTV no meu perfil Dr. Moisés, e eu gravo a live e jogo no YouTube, no canal Dr. Moisés, a playlist Lives. A outra coisa, mais 2 coisas importantes são assim: a imagem do Aprígio, os comentários, é que se eu tirar os comentários, a gente não sabe quem está aqui. Eu não sei se você consegue, Aprígio, eu tenho medo de pedir,
levantar um pouquinho a tua imagem, quer dizer, abaixar um pouquinho o celular para você ficar mais para cima na imagem. Se for isso, aí tá beleza, já melhora. Mas a questão da imagem é que se eu tirar os comentários, eu não consigo ler nada de vocês, tá? Eu preciso disso, porque o Aprígio é muito mais bonito que eu. Então, pronto, tá aí, ó. Tá aí. Assim pelo menos disfarça, né, Aprígio? Então tá. Melhorou? Bom, melhorou muito, muito. Então vamos lá. Olha, a rede BLH inteira tá aqui, tá? A rede BLH inteira tá aqui. Eu não vou nem falar todos os nomes, mas depois vai ter jeito de ver. Então, retomando, como é que começou essa história de ama de leite no Brasil? Na realidade, Moisés, o tema da nossa mobilização esse ano é revisitando o passado e construindo o presente do enfrentamento, né? É sempre um prazer falar disso, né? E, na realidade, para a gente entender bem o contexto do aleitamento materno, é importante a gente voltar lá e pensar também, quer dizer, o contexto dos bancos de leite, perdão, é importante a gente entender a evolução do aleitamento materno no Brasil, né? Isso é uma questão extremamente importante. Eu peço licença, a gente tem, todos que me ouvem há muito tempo, ultimamente tem ouvido eu repetir isso de forma bastante insistente. Você tem ideia que está ficando velho quando você gosta de ouvir histórias e você tem certeza que você envelheceu quando você passa a contar a história, né? Então, na realidade, eu comecei bem cedo. Tive muita sorte, encontrei bons mestres no meu caminho, aprendi muito, comecei lá no início da década de 80, na realidade comecei em 83. Não vou aqui citar nomes para não revelar a idade da turma, são uns poucos remanescentes desse início da década de 80 que viveram o início do programa de aleitamento materno no Brasil. Enfim, e por um conjunto de circunstâncias, eu integrava a Universidade Federal de Viçosa e fomos procurados, não foi por um pediatra não, viu, Moisés? Fomos procurados lá nos idos de 1983 por um obstetra. Um obstetra que trabalhava no extinto Fundo Rural de uma cidade chamada Ponte Nova, Minas Gerais. Ele começava a ver uma série de coisas publicadas sobre leite humano. Leite humano, leite humano, leite humano, né? E utilizar leite humano e resolveu então procurar. Todos sabem que eu não sou médico, minha formação é engenharia de alimentos, eu fiz química, tem uma formação meio complicada aí. E fui para engenharia de alimentos. Naquele momento eu estava no curso aí de um mestrado lá no departamento, e em microbiologia e tal. E efetivamente eu falei assim, eu quero conservar leite humano. Eu estava muito envolvido com essas coisas. Tem um maluco aí querendo estudar leite de coelha, de cabra, de não sei das quantas. A gente aqui trabalha com leite de vaca. Vai lá conversar com ele que pode ser que ele se interesse. E me chamou muita atenção, né? Eu lembro que nós estamos falando de uma época que não tinha Instagram. Estamos falando de uma época que não tinha internet, cara pálida. A gente tinha que consultar, eram índices médicos mesmo, e a gente pegar aqueles volumes monstruosos e tal. Enfim, quem conseguia reunir dentro de uma pastinha 4 artigos a respeito de leite humano, de aleitamento materno nessa época, era o rei, né? E aquilo ali valia muito, de verdade, era o rei porque era difícil mesmo acessar. Imagina nós lá no interior da Gerais, lá perdido no meio de Viçosa. Então, esse movimento, eu falei, pô, só tem um jeito, vamos conhecer banco de leite, saí para conhecer alguns bancos de leite, inclusive que eu trabalho até hoje, e voltei bastante impressionado, não positivamente, mas meu olhar de alimentos me levou a uma grande preocupação. O risco que essas crianças corriam, porque o controle de qualidade eu não conseguia entender muito bem, não era uma coisa que inspirasse uma segurança maior, enfim. Eu era muito jovem, fui jovem um dia, né? Não nasci de cabelo branco, nem ficando careca. Continuamos, Então, continuamos jovens. Na realidade, meus hormônios epistemológicos estavam em alta naquela época. Eu cheguei, voltei para Viçosa, conheci o banco de leite, enfim, não vou também citar nomes. Abri a minha Olivetti Studio 45 eu tinha uma. E datilografei uma carta para o Ministério da Saúde, e isso não vai dar em nada, mas pelo menos fiz uma terapia, né? Para minha surpresa, uns 30 dias depois, eu recebi uma resposta assinada, uma carta assinada pelo então ministro Valdir Arcoverde, e me convidando para participar de uma reunião que aconteceria no Floresta Country Club, no Rio de Janeiro, onde se ia discutir a construção de
programa uma política de aleitamento materno. Eu fiquei assustado, não sabia do que se tratava, cutuquei com vara curta, tinha que encarar. Eu vim para a reunião no Rio e fiquei mais assustado quando cheguei. Porque quando eu entrei, cheguei à noite, né, o único que me foi mais amistoso foi o Américo Yoshinobuishi, camarada companheiro de São Paulo, e dividimos o quarto. Quando eu entrei na reunião no dia seguinte, só tinha referência bibliográfica sentada na mesa. O mais jovem, depois de mim, tinha pelo menos aí uma década de diferença, né? E eu escutei a manhã inteira, almoçamos e comecei a escutar de novo e foram falar de leite e qualidade. Eu falei, gente, perdão, desculpe, dá licença, eu sei que eu sou um ilustre desconhecido, os senhores são minhas referências bibliográficas, todos são minhas referências bibliográficas, mas não posso concordar com isso que está sendo dito pelos senhores, com todo respeito. Também não vou citar os nomes, porque tem personagens na ativa até o dia de hoje. E quem te autoriza a falar? Eu abri minha pastinha, peguei meus pacos artigos, né, com cópia, xerox, e coloquei na mesa. Aí comecei a falar e estou falando até hoje, eu não saí mais. Daí veio o projeto de trabalhar, de construir. Construímos o Comitê Nacional de Bancos de Leite Humano, dentro do PNIAM, Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, na época comandado pela saudosa doutora Ieda Pascoal de Oliveira, acompanhada da doutora Maria Bonson, uma série de consultores ilustres, nacionais e internacionais, Martins Filho, que virou um grande amigo, e uma série de outros, lembrando aqui do Martins, né? Aron Lietrichen, do Unicef, Patrícia Marim, de organismos internacionais, Marelia Monson. Caramba, Marelia foi minha guia, foi minha luz, foi, enfim, uma grande fonte de inspiração e de ensinamentos e aprendizado, né? E a gente então trabalhou com isso. E começamos, eu não vou aqui detalhar, mas eu contei essa história toda para poder dar sentido à pergunta que você me fez, né? Não vou entrar nos detalhes técnicos. O Banco de Leite só para... é mais antigo do país, foi fundado em outubro de 43 por Adamastor Barbosa e Mário Lindo, no antigo abrigo Arthur Bernardes, que virou depois Departamento Nacional da Criança, que virou depois Instituto Fernandes Figueira, que integrou a Fundação Oswaldo Cruz. Na realidade, nesse processo de construção, eu, enfim, vivi um momento muito complicado na minha vida, porque eu me sentia o todo-poderoso conhecedor de todas as propriedades do leite, de todas as imunologias, e fui convidado para ir para o Banco do Leite Humano, implantar o projeto. Larguei a Universidade Federal de Viçosa, fui para o Rio, e quando eu comecei a trabalhar, no segundo dia, eu entrei numa sala, fechei a porta, eu não tenho vergonha de contar que eu chorei compulsivamente e me perguntei o que eu estou fazendo aqui. Larguei a universidade, vim para cá, eu me sinto nu, completamente despreparado, porque eu me deparei com um personagem que eu não tinha a menor condição de lidar com ele, chamado mulher. Chamado mulher que tem dificuldades, que doa, que tem problema. E eu falei, o que eu faço? Aí fui procurar no próprio instituto a ajuda do pessoal lá, me indicaram para ir no departamento lá de psicologia, fui para o nosso antigo COGE, aí amigos me indicaram, porque eu tinha que entender um pouco mais do comportamento humano, me mandaram ler Melanie Klein, não esqueço disso nunca mais na minha vida. Sei o bom, sei o mal, eu quase surtei, cara. Enfim, aí fui bater na porta da Escola Nacional de Saúde Pública, encontrei Maria Cecília de Souza Minay, outro grande guia da minha vida. E a Cecília, perdão, me apresentou a sociologia compreensiva weberiana, me apresentou o mundo da pesquisa qualitativa. Eu, um homem da realidade estruturada, com formação em química, fiz uns 6 cálculos na engenharia, né? E, de repente, fui lá ler sociologia compreensiva, fui ler Weber, fui ler Marx, fui ler Schultz, fui ler, enfim, essa turma toda, e me senti como uma criança que ganhou uma bicicleta. Caramba, aquilo me complementou e eu me aprofundei, a ponto de eu começar a fazer um estranhamento com a minha própria vida. Eu me perguntava o seguinte: se a amamentação é tão bom, se todo mundo fala tão bem, né?
Por que que as mulheres não realizam a amamentação como nós, como vocês, pediatras, como nós, profissionais, me considero da saúde, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, dizemos, né? O leite tem, enfim, proteínas, vitaminas, sais minerais, tem GA, GG, D, MGL, leucina, lactoferrina, leucócito, macrófago, interferon, celia 3, celia 4, engorda, faz crescer, família que amamenta o filho no peito, ganha orçamento familiar. Pô, todo mundo ganha. E por que que não, essa amamentação não se realiza? Então, Essa é efetivamente, a pergunta de US$ 1 milhão. não é não, E a gente não Moisés. consegue responder, viu? Com uma É verdade. resposta só. Ela não é de US$ 1 milhão, não, Moisés. Me perdoe, eu vou me contrapor, né? Ela não é de US$ 1 milhão. Anda. Na Ah, realidade, a gente fez essa pergunta e quando eu comecei a olhar para esse mundo com outro olhar, né, uma questão muito interessante que a pesquisa qualitativa. Agradeço também aos amigos da enfermagem, aprendi um montão. Não tem pioneirismo maior do que a equipe da enfermagem. Aqui peço desculpas, porque eu não vou citar os nomes. Todos vindo aqui, mas eu posso esquecer de alguns e aí eu vou ficar mal na foto. Mas aprendi muito, fizemos muitas parcerias e uma coisa interessante, né? Eu falei assim, vamos voltar na literatura. E vários estudos epidemiológicos, estatísticos, etc., muito importantes foram feitos para entender as razões do desmame. E aí vinha trabalho materno, vinham todas as coisas que a gente discute. Eu falei, mas isso não me atende. Isso não me atende. Eu quero tentar entender. E foi, não pode chamar de meta-análise uma revisão de estudos qualitativos, né? Voltei para o qualitativo e fui ver nos trabalhos que eram publicados por que as mulheres não realizavam a amamentação a partir do momento em que se dava voz para essa mulher. A partir do momento, não que nós, de forma externa, tentávamos explicar a não amamentação, mas que, na realidade, nós baixávamos a nossa guarda policialesca de patrulhamento e de visão verticalizada e impositiva, naquela fase muito importante, não reduzo a importância, onde efetivamente nós dizíamos, né, que dávamos aulas no pré-natal, mostrávamos a mama em corte, os alvéolos, ensinávamos o que era prolactina, o que é ocitocina, e que todas. Ainda bem que hoje a gente não trabalha dessa forma verticalizada e impositiva mais, né? pois é. Ainda bem. É. Então, na realidade, o que a gente encontra? A gente começa a tabular e a gente começa a ver o seguinte: os poucos estudos do início dos anos 80, quando começa o aleitamento materno no Brasil, que se dá voz que permite à mulher verbalizar sem criar uma responsabilização, aparecem as figuras. Meu leite é fraco, tenho pouco leite, meu leite secou. Aí você vai para a segunda metade da década de 80, leite fraco, pouco leite, leite secou. Anos 90, primeira metade, leite fraco, pouco leite, leite secou. Eu estava em 98 nessa época. Leite fraco, pouco leite, leite secou. Eu falei, caraca, caramba, meu amigo, cara pálido, cara qualquer coisa. Quem é fraco? É o leite? É a mulher? Ou somos nós? E outra coisa, se essa figura existe, a gente precisa aprender com a história. A gente tem que fazer um resgate dessa trajetória e voltar no tempo. E tentar entender quando que foi a primeira vez que você verbalizou essa história de leite fraco, pouco leite, leite secou. E eu encontrei trabalhos, fiz louvor e menção à enfermagem, mas não posso deixar de fazer menção a um grande personagem também, Antônio Augusto Silva. Antônio Augusto Silva, que fez o seu mestrado lá na Pediatria Social em Ribeirão Preto, publicou uma maravilhosa tese, Amamentação, Fardo ou Desejo, que foi uma referência para todo mundo do mundo qualitativo que trabalhou com amamentação e que desistiu da pesquisa qualitativa por decepção, porque à época não conseguiu publicar o artigo em lugar nenhum. Porque para muitos o que se dizia, eu ouvi várias vezes, isso é romance, né? Na realidade, eu publiquei algumas coisas e eu recebi informações, eu recebi comentários. Eu leio como um romance, eu acho uma maravilha. Enfim, tudo bem, o tempo vai passar e a gente vai vencer. Antônio saiu e foi para a epidemiologia, um grande epidemiologista, tem trabalhos maravilhosos, está lá na Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. Mas, enfim,
no trabalho dele, voltando, o que eu encontro, né? O primeiro registro de aleitamento materno escrito na história do Brasil está na carta de Pero Vaz de Caminha, o rei de Portugal. Um trecho da carta diz: com menino ou menina atado ao colo, com pano não sei de que aos peitos. E aí, na realidade, você fala, pô, por que o português sente um estranhamento tão grande quando ele chega aqui, encontra a Índia desnuda, amamentando, se na realidade, aquela época a Índia não era humana, era uma coisa meio humanoide, que ficava entre o humano e os animais, né? Era uma classe intermediária, alguma coisa intermediária, sei lá como é que seria isso, mas que ficava no meio do caminho. Aí você vai lá em Badinter, um amor conquistado, o mito do amor materno, e você consegue encontrar que, na realidade, a sociedade europeia branca de elite dessa época não amamentava os filhos. Na realidade, no caso nosso, Portugal especificamente, a amamentação era uma coisa que era para a párea social, era relegada para as salóias, as camponesas que habitavam a periferia de Lisboa, né? E, na realidade, entre os mitos, entre aspas, ou entre os motivos da não amamentação, que se eu amamentar meu filho, eu vou ficar com o peito apontando para cima, para o norte. Se eu amamentar, eu não posso ter relação sexual, então, entre ter relação sexual, eu entrego meu filho para... Ou seja, tudo isso que vocês conhecem, e a gente continuou, né? Aí tem Felipe Herrier, a história social da infância, é um clássico da pediatria, enfim. Mas, curiosamente, a gente chega no nascimento da medicina no Brasil. A medicina no Brasil nasce, na realidade, de uma forma bastante interessante, com o movimento higienista. A primeira tese de medicina escrita no Brasil foi na Escola de Medicina, aqui do Rio de Janeiro, por Agostinho Ferreira Bretas, versa sobre o aleitamento materno, a utilidade do aleitamento maternal e os inconvenientes que resultam do desprezo desse dever. Utilidade, inconveniente, desprezo e dever. Amamente. Então, por que essa... É muito fácil hoje a gente criticar com as lentes de hoje, mas tentar entender com as lentes da época. Aí você vai no nascimento, né, do movimento higienista, você vê que, na realidade, a preocupação com a amamentação não foi por uma questão de saúde, sim por uma questão de Estado. Né? O rei da Inglaterra começou, o pessoal, a dizer para ele que contava, naquela época não existia medicina, era prática de párea social, eram curandeiros e tal. E começou a dizer o quê? Começou a dizer, ó, tá morrendo menino mais fácil do que morrer galinha. Estou sendo caricato, obviamente. E se não resolver isso, a gente não vai ter exército. E Portugal está invadindo. Portugal está expandindo seus domínios. A França está expandindo. Então, na realidade, eles passaram, os higienistas, precisavam de uma relação com o Estado, precisavam se firmar porque eles roubavam cadáveres. Eles, para estudar, eram párias sociais, pegaram uma prancheta e um pedaço de papel, né? E foram observar a natureza. E viram, por exemplo, que a vaca era ordenhada 2 vezes ao dia, que a cabra, sei lá, dava teta lá 3 ou 4 vezes por dia, e eles começaram a reconstruir toda a biologia do ciclo gravídico puerperal a partir de observação, e construíram regras que depois foram expandidas, por exemplo, com a pediatria, na pediatria alemã de outrora, que dizia que o caráter do cidadão começa a ser desenhado no berço, portanto, 15 minutos no máximo em cada peito, 5 minutos, não interessa. Então era a regra que tinha que ser seguida. Então, Moisés, isso na realidade, veja bem, era impossível compreender que a amamentação fazia parte da tradição. Nós, humanos, somos mamíferos facultativos desde a época, sei lá, dos faraós. Se a gente for nos registros religiosos das diferentes correntes, a gente vai encontrar que o homem, quer por opção ou por imposição, busca forma alternativa para alimentar a sua cria de há muito, né? E aí surge a resposta para a sua pergunta de $1 milhão. A mulher não consegue chegar para o Dr. Moisés, lá nos idos de 1830, 1840 e 1850. Ela vai para o Dr. Moisés e fala: doutor, eu fiz tudo o que o senhor falou, dar o peito, colocar, etc, 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 mas meu leite não desceu. Aí o doutor Moisés, lá em 1830, fala para ela: o leite é importante, o leite faz crescer, o leite guarda, você bota no peito porque vai para casa que o leite vai descer. Ela vai para casa, não desce, ela volta. E, na realidade, naquela época, né, ordem médica e norma familiar. Jurandir Freire Costa, uma brilhante dissertação de mestrado que virou uma tese, mostra isso com muita clareza.
não sou eu, João Aprígio, que está dizendo, é ele que escreve dessa forma. Ele diz, na realidade, a ordem médica é para ser cumprida. Ele fala que entre Deus e os humanos, acima de Deus, os médicos. Então, efetivamente, era difícil entender que aquela mulher não tinha prática, que tinha que apoiar. E a mulher, O então, que é se... pior nisso tudo, Aprígio, nisso É, tudo que você está falando, é que os médicos acreditavam nisso, né? E não, alguns hoje, acreditam nisso até hoje, né? hoje não mais, hoje Pois mudou é, né? bastante, né? Aí essa mulher vira, não Médio, pode falar viu? para o doutor que ele está Médio. errado, porque saber médico, só para concluir, não se questiona. Então, na realidade, o médico se sente absolutamente impotente, aí ele cria um paradigma doc. Ele vira para essa mulher e diz, infelizmente, está escrito nos anais da medicina, por isso que a pergunta, Moisés, desculpe, não é mais de $1 milhão. Ele diz lá, um grande conjunto de mulheres como você padece do novo mal do século, a síndrome do leite fraco, do pouco leite, daqui a pouco o seu leite vai secar. Portanto, não é uma construção da mulher, é uma construção da medicina. Desculpe, saí completamente fora do É, conjunto da obra, né? nada, mas imagina, olha, isso eu fico até impressionado com essa sua timidez, porque eu percebi a dificuldade que você tem de se expressar, ainda bem, né? Porque na prática, o que as pessoas desconhecem é de onde vem isso. Quando eu digo que é pergunta de $1 milhão, é que se fosse só essa história do leite fraco, e se a gente for entrar em realmente história, a influência da indústria de substitutos de leite, que vem aqui no Brasil também de uma forma bastante intensa na década de 1960, 50, por aí, também aproveitando esta informação, né, que o teu leite é fraco, eu tenho um aqui que é maternizado, é tão bom quanto o seu, e permite que você, de uma forma romântica, dê saúde e faça seu filho crescer e engordar. Ele vai ficar gordinho, ele vai ficar fortinho. Então, quando eu digo $1 milhão, é porque a gente não consegue colocar isso num fator. A sensação que você tem, eu pelo menos sinto essa sensação, você sabe quando você pega uma bexiga cheia de água e você aperta e ela escapa para um lado, você aperta e ela foge para o meio? A sensação é que enquanto nós continuarmos achando que um de nós vai resolver isso, a gente vai ficar correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Ou as pessoas se conscientizam, ou a equipe que você valoriza tanto, e não é só da rede de banco de leite, é a equipe de profissionais de saúde. Sistema único. Não, profissionais. Você vai ver, você está entrando nesse mundo de internet agora, esse vírus ainda pega com você, você vai ver as informações que a gente recebe das mães a respeito da influência que elas sofrem. Não é só o leite fraco, é o peito pequeno, é o bico invertido, por que você precisa sofrer à noite, logo você dorme à noite, e a não compreensão e a não dedicação de tempo do profissional de saúde a fazer uma coisa que eu só vim aprender. Por favor, você está citando nomes, eu quero citar nomes também. Quando eu aprendi, eu mudo a cada dia com cada mãe que eu converso, mas quando a gente escuta da doutora Keiko e da doutora Laís, quando falam a respeito de aconselhamento. É a base de ser... Hoje eu estava respondendo alguma coisa na internet, na rede social, o pessoal falando de, nossa, vocês são profissionais humanizados. Humanizado, aí eu fui procurar no dicionário. Humanizar é tornar humano. Quer dizer, será que a gente precisa de alguma coisa para nos tornar humanos? É complicado. Eu queria que você contasse, porque o que eu quero que você conte é uma historinha que você está fugindo, mas a história é assim: os portugueses chegaram e eles quiseram que as índias amamentassem. Isso, é aí. Onde que começou essa história? Eles tentaram transformar as índias
Os nossos, quer dizer, chamar de índio é um negócio meio complicado, né? Mas a nossa civilização tupinambá, a época que foi exterminada pelo branco português, né? Que aqui chegou, quiseram transformar na Salóia brasileira, né? Só que, na realidade, como o índio era considerado humanoide, eles não permitiam, ao contrário do que acontecia na Europa, que a Índia amamentasse o filho do branco e seu próprio filho, né? Então, na realidade, impunham a Índia ao desmame. E veja bem, aquela época, desmamar não é essa história assim, mas aí a avó amamenta. Não existia, pelo menos não é que não existia, peço desculpas, não se tem registros dessa prática nessa sociedade tupinambá dos idos de 1500, né? Então, o que acontece? O que aconteceu de verdade? Foi o primeiro grande infanticídio da história do Brasil. O primeiro grande infanticídio que terminou e culminou mais adiante, obviamente, por outras razões e motivos, com a completa exterminação dessa comunidade tupinambá aos moldes do que existia antes. Porque a Índia preferia matar o filho e ser matado que seguir com esse processo. A grande maioria delas fez isso. Para alguns historiadores, esse foi um dos períodos mais difíceis da colonização do Brasil, que só se resolve mais adiante com a chegada da mulher negra africana, né? A qual foi imposto o desmame, né? E efetivamente essa mulher foi a grande Salóia brasileira, né? E existem coisas muito tristes que aconteceram. Eu acho que, inclusive, vou pular essa parte, não relatar. Vamos falar já estamos vivendo um Tá. momento tão difícil, mas se vocês consultarem, por exemplo, já bem mais recente, que eu me refiro em termos históricos, final do século XIX, vocês vão encontrar no século XIX, perdão, final não, vocês vão encontrar no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, no que seria, entre aspas, os classificados da época, anúncios, né, vendendo amas de leite. A origem disso é que lá atrás, muitos senhores plantadores de café ou cana chegaram à conclusão que criar mulheres negras de origem africana para alugá-las como amas de leite seria muito mais lucrativo do que plantar café ou cana. Então, a prática da mercantilização em torno do aleitamento no Brasil antecede muito, 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 muito a chegada da indústria de alimentos na nossa terra. E, efetivamente, isso se complica muito quando Nicolas Appert desenvolve a apertização, coloca o alimento dentro de uma lata, autoclava e conserva. Aí vem Henri Nestlé, bota leite, bota açúcar, faz o leite condensado, né? É importante lembrar 1905, o primeiro Congresso Internacional das Gotas de Leite. E aí, uma cutucada positiva, tá? Ah, Na aham. realidade, foi um grande embate, e aí a gente fala, eu acho que tem uma chave talvez aí que possa nos ajudar. Não é a única razão, mas se a gente estudar a construção do conhecimento sobre a prática da alimentação da criança, né? O primeiro embate nessas cotas de leite se deu entre os então parteiros, né, e os então puericultores, entre aspas, né? E duas lideranças proeminentes daquela época foi um célebre parteiro, Dr. Pinar, né? Dr. Pinar, Pilar. e Escherichia coli, que era um pediatra, o que hoje seria um pediatra, um puericultor. Então, na realidade, eles discutiam por quê? Porque esse grupo do Escherichia, bactéria começou a aparecer, o pessoal começou a olhar, e, enfim, a turma lá do movimento higienista também. E uma coisa interessante, né, que foi colocada àquela época, que o pessoal dizia que com a chegada do leite condensado, eles criaram as gotas de leite nos arredores de Paris, distribuíam leite e, na realidade, a população começava a morrer menos. Esse era o discurso de Escherichia, liderando os puericultores. Por sua vez, Penar dizia, vocês estão enganados, né? Na realidade, a teoria dos miasmas estava acabando de falir, estava começando a falir, o micróbio é descoberto. Eles dizem que está melhorando porque a condição da saúde ambiental está aí. Ou seja, a saúde começa a sair de dentro do corpo e vai para o ambiente. Então, eu só queria resumir isso dizendo o seguinte: 1928,
Tratado de Pediatria do Dr. Hugo Fortes, onde grandes amigos nossos provavelmente estudaram, né? A prática traz um texto que eu decorei, eu acho elucidativo. A prática Ah, diária a prática diária, a prática diária não nos permite mais ser mais realista do que o próprio rei. Hoje em dia, graças ao leite em pó, conseguimos resultados brilhantes. É impossível negar o avanço científico da alimentação infantil. E coincide que o Brasil começa a instalar o seu parque industrial em Araras e a produzir os leites, o primeiro leite em pó, que é daquela empresa que tem como símbolo um ninho de pombinhos, né? Então, é isso. É a dominação da construção do conhecimento. Eu tive a oportunidade de orientar ou desorientar, talvez mais desorientar do que orientar, uma pediatra, hoje é nunca. professora do doutorado, e estudamos do leite fraco à biologia da excepcionalidade, a construção do conhecimento sobre a alimentação da criança na pediatria brasileira. Visitamos todas as publicações do Jornal de Pediatria sobre aleitamento materno e alimentação da criança brasileira, desde o primeiro exemplar até dezembro de 2014, João Pedro, acho que foi isso. Então, na realidade, tem muita coisa para a gente conversar, uma live de 1 hora, e vamos voltar ao dia de doação de leite humano. Pode ser? Então vamos. Pode. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te fazer umas perguntas bate rápido, tá? Vai lá. Para bater resposta, porque até para ter a informação que eu acho muito importante e muito clara. Primeira coisa, quem pode doar leite? Eu acho que toda e qualquer mulher que esteja amamentando seu filho, né, na realidade, se não estiver em risco nutricional, ela está apta para doar. E a doação é do excedente, é aquele leite que não vai fazer falta para o seu bebê. Então, será sempre muito bem-vindo. Aqui a gente pergunta, o que sempre tem de pergunta. Uma mãe de um bebê de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, pode doar leite? E a minha pergunta para você e para quem faz essa pergunta, eu pergunto, por que não poderia? Por que não poderia? Ah, O leite pois humano é. Então, tem coisas interessantes que são... Não, a pergunta é muito, muito pertinente e importante, Moisés. Eu acredito que é uma oportunidade elucidativa. Na isso, essa realidade, é a ideia. na realidade, a gente não pode perder de vista que a composição do leite humano não varia só de colostro, leite de transição e leite maduro, não, amigo. E amigas, não só o Moisés, mas todos os amigos e amigas que estão conosco, né? A composição do leite humano, ela varia ao longo da mamada, né? Se nós, por exemplo, analisarmos o conteúdo de IgA secretora de um leite de final de peito de uma mulher, do leite de finalzinho do peito, aquele leite, ela tem uma quantidade de IgA secretora quase comparável a um colostro de primeira semana, em termos quantitativos. Então, a natureza é linda, ela é maravilhosa, ela é sábia, por que não aproveitar? Por que não utilizar? Por que não receber? A grande questão é que o leite materno não tem rótulo, né? E muita coisa se publica, muita coisa se escreve. Se nós temos uma falha, assumidamente aqui eu coloco, a gente publica pouco. Mas nosso cobertor é peleja, temos pouca gente. Ou a gente publica, ou a gente faz Trabalho. a parte. Pois Não, é. não é publicado há muito Fazer trabalho, a... né? A Sim, gente sim. faz a parte operacional rodar. Infelizmente, Isso. ao mesmo tempo que você está lá batendo corner, você não consegue correr junto antes da bola para fazer Para o gol. cabecear Então, e por mais que defender e botar para escanteio. esse ditado popular diga tem que bater o corner e correr para a área para cabecear, não é muito simples, não é muito simples. E a gente, na rede de bancos de leite humano, e vários outros amigos em outras áreas vivenciam isso. Vai lá, Moisés. Tem uma pergunta que eu acho fundamental a tua resposta. Fundamental. Quanto tempo uma mãe pode guardar o leite na geladeira e no congelador para poder oferecer tanto para banco de leite quanto para o seu filho em casa? Aí a gente começa a E falar depois eu te complemento o porquê. Tá? Não, O complemento é simples, né? Porque muita gente eu escuto assim. Ah, mas olha, nos Estados Unidos, isso de profissionais, né? Nos Estados Unidos, a gente lá usa 2 meses de leite, 3 meses de leite. Qual a nossa regulamentação e por quê? eu respeito muito os saberes e práticas de todos, né?
na realidade, poderia responder essa pergunta de diferentes formas. Eu vou tentar estabelecer essa resposta da forma mais simples possível. Vamos esquecer quanto tempo a gente guarda o leite, né? Vamos pensar que eu estou usando só o leite humano. Vamos pensar que, na realidade, eu estou com aquele bebezinho lá que está na UTI neonatal. Esse bebezinho que está na UTI neonatal, esse recém-nascido da UTI neonatal, que está lá começando a realimentação, né? Ele está começando lá na gavagem a receber 2 ml de leite. Daqui a pouco ele vai evoluir, a mãe dele está sendo trabalhada em paralelo para conseguir produzir leite, para botar no peito, para passar pelo canguru, graças ao bom trabalho de todos, isso vai dar certo lá no final, né? Então, isso evolui, e essa criança vai crescendo. Então, daqui a pouco ela aumenta o volume, daqui a pouco. Eu te pergunto, essa criança nesse percurso, né? Se ela tivesse uma criança que mama no peito, a natureza é muito sábia, ela desenha a biologia da composição do leite de acordo com a necessidade da criança ao longo do tempo, até que chega o momento da introdução dos alimentos complementares. Nesse caso aqui, amigo, eu não tenho isso. Nesse caso desse bebezinho prematuro, na realidade eu vou tendo necessidades nutricionais, imunológicas, que vão evoluindo ao longo do tempo. Essa criança, em um determinado momento, precisa muito mais de fatores de defesa, de fatores de proteção, e a partir de um determinado momento ela vai continuar precisando disso, mas também vai precisar de mais proteína, de mais gordura, para poder sustentar o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Portanto, essa criança não precisa, esse bebê não precisa de leite, esse bebê precisa de leites. E nós, na nossa rede de bancos de leite humano, graças ao sistema de controle de qualidade, nós não trabalhamos com pool, com misturas de leite, trabalhamos frasco a frasco, analisamos os frascos, determinamos a sua composição, conseguimos aproximar esse conteúdo imunológico com bastante precisão, o teor proteico, o teor energético, enfim. E a gente vai ajustando aos diferentes momentos. Por que isso? Porque qualidade, ela não é intrínseca nem extrínseca ao produto leite humano. A qualidade depende da nossa capacidade de estabelecer uma relação bionívoca entre o conteúdo do produto e a necessidade do consumidor, ou seja, o que o produto contém e o que esse consumidor precisa. Me permita um parênteses. Vamos falar de sapato? Vamos falar de sapato? Na Falar de realidade, sapato. se você tem sei lá, se uma menina lá tem 1,50 m de altura. E uma outra menina, um rapaz, tem 1,50 m, o outro rapaz tem 1,90 m, 2,10 m. Na hora que eles entram para comprar um sapato, aquele que tem 1,50 m, ele vai escolher um solado de meio micra de espessura ou um solado de 20 centímetros para poder compensar. Na realidade, você na porta de uma sapataria, você olha na vitrine, chega para o cara e fala, embrulha que eu quero levar para casa, sem sequer provar para ver se vai ficar confortável, sem poder examinar. Então, isso é que é espelhar. O produto, o sapato, tem uma qualidade e você, consumidor, tem uma exigência. O consumidor prematuro que começa na realimentação, na gavagem com 2 ml, ele precisa de imunoquímicos em elevada concentração, ele precisa de uma substância chamada quinona, que é muito importante antioxidante para prevenir da distensão abdominal, para prevenir dos danos oxidativos da mucosa do tubo intestinal. Não vamos entrar por aí, não. Vamos continuar na lógica do sapato, que eu acho que é mais simples de compreender. E à medida em que ele vai crescendo, ele precisa ganhar peso, que nem eu estou aqui, confinado, ganhando peso, feito maluco. Só que eu não preciso, mas estou ganhando porque eu não tenho qualidade na minha alimentação e na minha vida. Então, essa que é a questão central da nossa discussão. Essa que é a questão central da nossa discussão. Se você, quantas vezes tomou um iogurte na sua vida? Quantas vezes a gente, enquanto criança, sobretudo aqueles que vêm do interior, a gente tomou coalhada e a gente nunca teve problema com a coalhada que consumiu.
Mas, na realidade, se nós pensarmos nas nossas crianças, tá? A primeira coisa que eu chamo a atenção, os lactobacilos, por exemplo, os leuconostoques, enfim, eu podia citar aqui nome e sobrenome de bicho e parecer bastante erudito por isso. Na realidade, eles são muito importantes para a recomposição da flora intestinal. Mas um lactobacillus desse, amigo, é capaz de promover uma bacteremia numa criança vulnerável de 650 gramas dentro de uma UTI neonatal. Outra coisa interessante, o leite humano não tem casca, como a laranja, como a maçã. Então, o que cair dentro dele vai muito bem, obrigado. As barreiras bioquímicas do leite humano não são inesgotáveis. Uma molécula de lactose que tem lá dentro, a bactéria vai comer e vai defecar ácido lático dentro do leite. A lactose é fonte de carbono e energia para a criança, mas não vai ser o ácido lático fonte de carbono e energia, porque a bactéria já consumiu esse carbono, essa energia, para ela poder crescer. Então, efetivamente... Aprígio, eu preciso de um... é uma questão técnica da live, tá? Ah. Nós começamos um pouco depois aqui e ela tem um prazo de 1 hora, ela simplesmente apaga. Conforme, se acontecer alguma coisa do tipo, a gente vai marcar uma nova para a gente dar continuidade a isso, tá bom? Mas eu vou avisando, eu vou avisando. Tá. A diferença é básica. Lá, na realidade, ou em outros lugares, nós somos exigentes por quê? Porque nós queremos preservar esses nutrientes para serem utilizados pela criança que está na UTI neonatal. Se essa mãe trabalhadora é um bebê eutrófico no que ela tira o leite, ela pode manter, esse leite pode fermentar um pouco, desde que tenha higiene, não tenha patogênico, não vai trazer problema para a criança. Ela vai tomar um iogurte de leite humano, beleza, tranquilo. Agora, esse mesmo iogurte de leite humano, se fermentar, mesmo que não tenha patogênico, e que efetivamente a gente só tenha lá dentro bactérias eutróficas, pode levar uma criança dessa a uma bacteremia. Então, o nosso rigor, o nosso cuidado está totalmente sustentado em um conjunto de experimentos feitos para trabalhar o leite humano como um fator, como um leite, como um alimento funcional, preservando, não nos interessa conservar o produto, nos interessa conservar, preservando os seus princípios biológicos, preservando o seu conteúdo imunológico, para que ele possa atuar no organismo da criança e não permitir que isso seja desgastado, para sua conservação. A diferença básica chama-se qualidade de quem consome e qualidade do produto. Eu não estou dizendo que o leite da mãe da trabalhadora tem baixa qualidade, ele é muito bom para a qualidade do seu filho, que é eutrófico, é sadio, é normal. Ele, de repente, vai tomar um iogurte bacana, não vai trazer problema para ele, porque depois ele vai mamar no peito. Agora, leite que é extraído pela mãe, fica 3 meses, 2 meses, 1 mês no congelador, e depois que sobra, ela volta a trabalhar doado. Muito obrigado. A Rede Brasileira de Banco de Leite Humano agradece a intenção, mas não aceita. Então são 15 dias e 12 horas, é isso? É o que está lá. Fechado assim? É o que está lá. É o que está lá. É o que está lá. Eu peço desculpas. Eu tenho muito respeito a número. Eu comecei hoje às 6 da manhã, e a gente começou com a Índia às 6 da manhã hoje. Então, se você perguntar o número do meu telefone, eu não vou saber te responder agora. Você não lembra? Lembra. Mas tá. Moisés falar, parcialmente. Vamos lá, parcialmente. Já tá bom. Aprígio, assim, eu vou te liberar para um final, tá? As pessoas estão pedindo para continuar, etc. Tecnicamente fica complicado de fazer isso, mas uma vez que a gente começou, eu espero que essa não seja a única que a gente faça juntos, tá? Espero poder contar com você numa próxima, mas eu queria que você desse uma mensagem a respeito dessa semana e do Dia Mundial de Doação de Leite. Bom, e qualquer coisa eu te aviso aqui, que eles avisam pra gente assim, falta 30 segundos, aí eu aviso. Só para fechar, isso fica agora gravado de novo no meu Instagram, fica gravado no YouTube, e o site do documentário de Peito Aberto é www.filme.com.br. Bom, vamos lá. Então, a tua primeira consideração. Melhorando o Prolabore, estamos juntos na próxima. Mas tem que melhorar o Prolabore. Eu dobro. Tá, eu dobro, tá? O segundo aspecto, né, que eu queria considerar. Bom, gente, eu acho que a palavra do momento, de sempre, é gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu na vida de participar desse processo. 25 segundos.
E agradecer Ele está avisando também aqui, a vocês que sonham e viajam conosco em tudo isso. A diferença é que aqui é possível realizar o que se sonha. Obrigado, Fundação Oswaldo Cruz. Sem você, isso seria impossível. Sim. Obrigado. Aprígio, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, e a gente volta a conversar. Valeu, amigo. Para todos nós.